Olá, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao terceiro e último dia de programação do segundo Congresso Nacional de Ciências Médicas e da Saúde Online, o segundo CONACIMES. Eu sou o professor mestre Junielson Soares da Silva, coordenador geral do evento. O CONACIMES é organizado pela Bio10 Digital Cursos, com o apoio da Wysen Editora, editora especializada na publicação de e-books acadêmicos, e da revista científica Journal of Education, Science and Health, a GESH, ou revista de Educação, Ciência e Saúde, que realiza publicações nas áreas de ciências médicas, da saúde, ensino, ciências biológicas, ciências agrárias, dentre outras. A revista recebe submissões e realiza publicações em fluxo contínuo. Então, eu tenho a honra de chamar a doutora Michele dos Santos Gomes, da Rosa, que é docente investigador, docente pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em Portugal. E ela vai ministrar a palestra Tecnologia e Inovação na Saúde, como aplicarmos o conhecimento da medicina espacial na prática clínica. Ela é doutora em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia pela mesma instituição, ela é especialista em formação pedagógica para docentes da educação profissional técnica e tecnológica em ambiente, saúde e segurança, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, especialista em medicina desportiva e ciências da saúde pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bacharel em fisioterapia e atualmente é docente investigador da Universidade de Lisboa, no Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa. Ela atua na Faculdade de Medicina como professora auxiliar da disciplina de Fisiologia, né? E atua em diversas áreas, como na área de Ciências Médicas e da Saúde, com ênfase em Medicina Clínica, com Sistema Cardíaco, Ciências da Engenharia e Tecnologia, com ênfase em Mecânica e Engenharia Aeroespacial, dentre outras. Então, quero aqui desejar boas-vindas à professora Michele, agradecer por ter aceito o nosso convite. Desejo a todos uma excelente palestra. Olá, muito obrigado mais uma vez a toda a equipe organizadora do segundo CONACIMES. É com imenso prazer que venho palestrar sobre falar pela temática tecnologia e inovação e como aplicamos o conhecimento da medicina espacial na prática clínica. Agradeço mais uma vez a toda a equipe pelo convite e em poder explorar um pouquinho mais essa temática. Pois bem, me chamo Michele Santos Gomes da Rosa, atualmente sou docente e pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde desenvolvo pesquisa na área da adaptação da fisiologia em ambientes extremos. E essa temática, ela veio ao encontro de toda a minha carreira, onde foi dedicada para a parte da pesquisa em fisiologia, mais basicamente a reabilitação ao ambiente extremos e o impacto na parte da fisiologia no corpo humano quando nós estamos em ambiente de microgravidade. E trazendo então um enriquecimento para a minha prática profissional clínica. Antes de mais nada, se faz necessário falarmos um pouquinho, né, desse próprio ambiente. Por que ele é considerado um ambiente extremo? Esse ambiente espacial é considerado um ambiente extremo principalmente pela ação da microgravidade ou gravidade reduzida. Isso vai fazer com que a mecânica e a biomecânica de todo o sistema fisiológico fique alterado, ou a resposta a esse ambiente vai se dar de uma forma diferenciada daquilo que nós encontramos na Terra, o que nos oportuniza, então, um desenvolvimento de novas tecnologias para tentar minimizar os efeitos desse ambiente no organismo e também termos a parte da proteção. Sendo um grande laboratório, traz também conhecimento para ser aplicado em situações hostis, extremas aqui na Terra, como nos últimos anos que nós viemos enfrentando a SARS-CoV-2. Então, a questão tecnológica, o questionamento, o próprio desenvolvimento de inovação e empreendedorismo voltados para a área da saúde. Também vou abordar um pouquinho sobre a relação desse conhecimento espacial com as ciências da saúde, como que a gente pode aplicar basicamente dentro das nossas perspectivas clínicas
e a parte do desenvolvimento de novas pesquisas e o que vem sendo colocado em termos de hipótese, possibilitando novos campos de atuação e ação investigativa. O ambiente espacial, ele tem basicamente, é considerado um laboratório de excelência, porque nós podemos, em poucos períodos de tempo, minimizar ou mitimizar questões que ocorrem aqui na Terra. Por exemplo, o próprio envelhecimento, né? A resposta do envelhecimento, disfunções musculoesqueléticas, disfunções ósseas, problemas cognitivos, desorientação, a própria radiação, que nós não conseguimos fazer com que ela deixe de existir, a questão da microgravidade ou gravidade reduzida, que é uma constante, como que nós vamos se relacionar com essa ação diferenciada da gravidade terrestre. Tudo isso faz com que esse campo seja mais alargado. Então eu trago aqui uma das grandes paixões, é uma foto atual do que também os nossos astronautas são apaixonados por futebol em época de Copa, assim como o nosso evento, né, que está transcorrendo nesse dia, que a gente possa relembrar que muito da parte de tecnologia, como o próprio tênis, o estudo da biomecânica, da parte da performance, de melhoria de imagens, foi justamente pelo avanço dessa corrida espacial, né? Então, conseguirmos compreender um pouquinho mais do que ocorre nesse ambiente. Ele é um ambiente que causa muito interesse, porque é considerado até como místico. Como que nós vamos fazer para transpor algumas barreiras e alcançar os nossos objetivos, que é a própria exploração espacial. A exploração de novos continentes, assim como a exploração de novos continentes, como Cristóvão Colombo, também faz parte do imaginário, né, do indivíduo, de nós seres humanos. Nós também queremos conquistar. E para isso nós vamos necessitar de recursos, de equipamentos adequados para que nós possamos sobreviver a essa exploração. Por isso, a relação entre homem e máquina é de comum acordo, que necessita-se uma constante melhoria ou constante desenvolvimento, parte de tecnologia, para melhor ofertar uma proteção para o indivíduo ou da fisiologia humana. São necessidades inerentes, principalmente desde a parte da pilotagem até a parte de principais cuidados do que a gente vai ter em termos de como armazenar a parte do alimento ou das condições minimamente propícias para um bom bem-estar durante esses períodos de exploração. Com o avanço tecnológico e deixando com que as espaçonaves se tornassem mais robustas, deixamos de simplesmente ter o caminhamento de pequenos equipamentos de exploração e passamos para modelos animais, os animais chamados de animais astronautas, para melhor compreendermos quais são os efeitos a curto e a longo prazo no organismo em vivo. E depois, a partir de então, foram também intitulados voos experimentais por alguns astronautas mais pilotos melhor treinados. Diferente do que vem ocorrendo hoje em dia. Hoje em dia nós temos também o turismo, o advento do turismo espacial. E conforme vem aumentando mais ainda o turismo espacial, se faz necessário, então, termos um conhecimento mais aprofundado dos efeitos desse ambiente no organismo em vivo. A relação entre esse ambiente e as condições de saúde se dão principalmente além da microgravidade, ou ausência da gravidade terrestre, a exposição à radiação ionizante muito mais efetiva, que é a radiação gama. Isso faz com que nós tenhamos que ter um equipamento, né, as ferramentas que dão proteção a essa radiação, são os trajes, e também onde nós estaremos inseridos para podermos ter minimamente uma proteção. Mas também esse ambiente faz com que conheçamos os efeitos das células cancerígenas quando expostos a alta radiação. Outros dos efeitos que ocorrem dessa exposição nesse ambiente
é a perda da massa muscular e massa óssea, ou seja, há um decréscimo muito rápido, né, da densidade óssea, quase como se fosse um comportamento que a gente encontra em indivíduos idosos, fazendo com que tenha perda da atividade da massa óssea, a osteopenia e a osteoporose. Para além das atrofias musculares pelos desuso, como nós não necessitamos de movermos por meio de locomovermos na parte ortostática, estamos mais na situação de flutuantes, não temos mais uma ação gravitacional fazendo com que nós mantenhamos na posição ereta, alguns músculos começam a ter uma atrofia, uma modificação na estrutura celular das fibras musculares. Elas passam a ter uma condição diferenciada. Isso vai fazer com que essa fraqueza muscular leve a algumas patologias pela questão do desuso. É muito similar sobre a síndrome do imobilismo. Então, essas principais características nos trazem informações também como minimizar esse impacto ou tardar essa atrofia. Para além do descondicionamento cardiovascular pela mecânica justamente da circulação. Os impactos psicológicos que se tem é justamente por se estar num ambiente que tem uma propensão à fadiga, né, por repetição, e por estar num ambiente que é onde tem um momento da tensão, né, precisam ser realizadas grandes tarefas, e essas tarefas fazem com que o indivíduo tenha um nível de estresse muito maior do que se estivesse em casa. A própria disfunção vestibular da desorientação faz com que os canais semicirculares tenham uma resposta diferenciada. Então, assim, vertigem e motion sickness, uma das principais patologias que são encontradas nos primeiros momentos da exposição em microgravidade. Para além da disfunção do sistema imunitário, né, que vai fazer com que algumas patologias apareçam, porque nós perdemos a referência também do ciclo do ritmo circadiano, a referência do ciclo claro e do escuro, assim, nós não temos as 24 horas pré-determinadas, fazendo com que o sono também seja diminuído e tenha uma disfunção. A própria intolerância ortostática faz com que também o retorno venoso seja diminuído, fazendo com que tenhamos também problemas gastrointestinais e urogenitais. Então, é um compêndio, né, de várias patologias ou de respostas não equilibradas do sistema quando se encontra nesse ambiente mais hostil, né, então esse ambiente mais agressivo. Para tal, então, se faz necessário que nós tenhamos um desenvolvimento de pesquisas voltadas para tentar minimizar esses efeitos ou melhorar a recuperação de uma forma mais efetiva, tendo cuidados preventivos de saúde, ou seja, ampliar a nossa capacidade diagnóstica, terapêutica e principalmente formar especialistas baseados nessas reações em terra, para dar o suporte para essa equipe que vai estar envolvida ou exposta a um ambiente de atividade. Com o advento de que existe uma restrição desse ambiente, né, ele é muito pequeno, não podemos mandar ao mesmo tempo inúmeras pessoas, o conhecimento desses indivíduos ele é mais voltado para a parte da uma clínica geral e também para a parte da engenharia, porque se faz necessário. Então, nós temos a parte da telemedicina no espaço. O que a telemedicina ela nos traz? Ela traz um campo, né, nos proporciona um campo da ciência espacial que propicia condições adequadas para melhor desenvolvimento científico do que está acontecendo com o organismo em vivo durante o período de exposição em microgravidade. Então, a telesaúde ou telemedicina, ela já é mais presente, principalmente no período pós-pandêmico. Nós conhecemos melhor essas especialidades que utilizam a telemonitorização para acionar um diagnóstico especializado de áreas remotas ou que tem difícil acesso a um especialista para melhor desfecho do cuidado em saúde dos indivíduos. E para que isso possa ocorrer de forma eficaz, se faz necessário, então, ter recursos tecnológicos de diagnóstico, principalmente, não invasivos ou minimamente invasivos. Ou seja,
Precisamos de recursos de conhecimentos na área da engenharia de comunicação e engenharia de software combinado junto na área da ciência da saúde para fazer com que esse sistema se torne inteligente, otimizando o tempo de reação e intervenção. Sistemas de imagem não invasivos, telecirurgia definitiva, incluindo dispositivos de assistência, cirurgia robótica e simuladores cirúrgicos e terapia de reposição, para além do suporte do laboratório, ou seja, para analisar de uma forma mais rápida todas aquelas informações ou inferências que chegam até os indivíduos. Um dos exemplos é o desenvolvimento, o contributo dessa tecnologia de telemonitorização à distância, o uso principalmente do robô cirúrgico, que hoje nós utilizamos, podemos visualizar no próprio robô Da Vinci, que é um grande cirurgião, para além de outros que vêm surgindo a partir desse modelo. Estratégias de como que deve ser feita toda a parte do protocolo de telemonitorização e de telemedicina, de quem é a responsabilidade, quais são os procedimentos adequados, quando que são instruídos, qual é o momento adequado para poder fazer isso, quais são as condutas, para além do uso justamente de um treino altamente especializado dos novos médicos e dos novos profissionais da saúde que estão adentrando no mercado para o uso da tecnologia. Quando nós falamos sobre o desenvolvimento tecnológico, eu trago aqui para vocês o porquê é considerado, então, esse ambiente, o ambiente espacial, um grande laboratório. Existem formas de tentar reproduzir esse ambiente em Terra. Uma delas é o próprio 0G, que é o voo parabólico, que em pequenos instantes nós conseguimos testar quais são as respostas desses equipamentos, de novos protocolos em ambientes de microgravidade. Se eles continuam tendo a mesma acurácia que os equipamentos que já foram construídos para a resposta num ambiente, numa condição aqui em Terra, que podemos dizer balizadora. Para além do voo parabólico, que exige um grande investimento, também nós temos simulações em tanques de alta profundidade. Então, esses tanques de imersão, que de alta profundidade, nós conseguimos mimetizar a ação da microgravidade, como que é esse ambiente, para tentar ver se a resposta de monitorização dos indivíduos durante sua performance de trabalho se mantém a mesma. Se não tem perda de sinal, se o equipamento realmente ele tem uma resistência, uma durabilidade adequada, se a forma que está sendo realizada a tarefa também está de acordo com esse ambiente, se ela continua se mantendo da mesma, se a performance desse indivíduo também se mantém ao longo da exposição em microgravidade. Vamos ver um pouquinho aqui de um vídeo muito interessante que fala desse grande laboratório e do desenvolvimento de alguns equipamentos na área médica. The International Space Station is probably the most fantastic vehicle ever built. It's a one-of-a-kind laboratory orbiting about 250 miles above the Earth. And we perform experiments on the International Space Station. We can do science, we can do experiments, we can learn how to do things out of this world. And the result will help benefit the people on the ground. So not only that, but we're also seeing benefits of how we actually assembled the space station. So the International Space Station in its design was essentially designed like a Lego toy. Lots of big pieces that need to be put together. Some of these pieces are going to be about the size of a city bus. We needed a way of manipulating or moving these big pieces and very precisely putting them together. Canada worked with its contractor, which was MDA, and with that company came up with a design that was going to meet the needs of the International Space Station. The solution to that was using a fairly large robotic arm. And that system ended up being Canadarm2. It could move around the space station, grab payloads, move them to where they needed to be so that the space station could be assembled. You couldn't have built a vehicle like the International Space Station without a robotic system like this. And that was when we started talking to Synaptive Medical. Knowing that MDA has done this before in space,
we thought it would be very easy for them to bring that experience and that technology into the neurosurgical area and help us with our medical robotics. We worked with MDA to create Drive. Drive is a robot mounted onto a base that holds a surgical camera that can be automatically positioned to any surgical instrument that's tracked by our system. What this arm does, it follows you and it tracks you, so it speeds up efficiency. Ultimately, using the Drive system allows the surgeon to have shorter surgical times, which means shorter recovery times for the patient, and ultimately that's better for the hospital and the patient. But what the robot does for us is that it allows us to do it safer. You can do it better with less harm to the patient. The software that runs on the Drive system is directly derived from the software that runs the Canadarm2 on the International Space Station. Those robotics work with and alongside an astronaut to enhance what they do. So that connection is a very direct and real one. Right now, it's probably the most used system that we could say is derived from the things we did on the space station, and we're pretty proud of that. And I've seen the arm before, we've seen it on the space station, but, I never put the two and two together that I'd have the same arm in the OR at some time now. I think everybody has this dream of how robotics are going to become more and more a part of everyday life. The things that we do with robotics on the space station is basically pushing those dreams forward. And we evolve the system, we gain the knowledge, we gain the experience, the expertise. So this is kind of the unexpected benefits that we get out of doing a program like the International Space Station. The Da Vinci Surgical System is the most advanced platform for minimally invasive surgery available in the world today. The integration of high-resolution 3D vision, wristed instruments, and intuitive motion control enable the Da Vinci surgeon to transcend the limitations of conventional surgical technologies. 3 network components comprise the Da Vinci Surgical System: an ergonomic surgeon's console, a patient-side cart with 4 interactive robotic arms, and a high-definition 3D vision system. Seated at the console, the Da Vinci surgeon views a remarkably clear 3D image of the surgical field. The system scales, filters, and translates the movements of the surgeon's hands on the master controllers to 4 interactive robotic arms on the patient cart. The precisely controlled micro-movements of the Da Vinci instruments are enabled by the computer processors of the system. These dedicated processors perform millions of safety checks over the course of a procedure for enhanced surgical precision and control. Da Vinci EndoWrist instruments are designed with a unique wristed architecture that provides 7 degrees of freedom for a range of motion greater than even the human wrist. This proprietary design enables surgical maneuvers impossible with conventional laparoscopic tools. The system requires that every surgical maneuver is under the direct control of the surgeon. Redundant safety checks prevent autonomous movement of the instruments or the robotic arms. The Da Vinci S surgical system moves surgery forward with a new level of technical capability that enables minimally invasive surgery in complex procedures as never before. Da Vinci provides a streamlined surgical experience that benefits the hospital, the surgeon, the OR team, and, most importantly, the patient. Então, o que é visto neste vídeo é justamente os avanços tecnológicos, o qual o contributo que nós podemos trazer da parte da medicina espacial, né, ou dos conhecimentos médicos para a parte da Terra. Continua-se ainda a questão da prevenção, da atuação, do treinamento especializado se tiver alguma intercorrência num ambiente diferenciado e o desenvolvimento tecnológico para a parte de telemonitorização ao longo do tempo, ou seja, por meio do médico remoto, nós temos ali a parte do ECG, o EMG, um diagnóstico mais preciso de uma forma mais adaptada, ou seja, o
conseguimos acompanhar em tempo real, ou próximo ao tempo real, como que o nosso corpo, nossa fisiologia humana vai se adaptando a essa condição extrema. E nos traz inferências sobre as nossas hipóteses, se tendo uma condição diferenciada ambiental, qual é o impacto disso no transcorrer de uma patologia mais agressiva, como por exemplo o cancro e até mesmo outras doenças como a distrofia muscular ou a questão cognitiva. Para o avanço tecnológico, né, ele vem justamente de uma forma mais combinada com as ciências da saúde e com a medicina, principalmente pelo advento do aumento do turismo espacial, com justamente a questão da interação de outras indústrias para particulares explorando esse mercado, como a SpaceX. Então, com isso, nós temos uma forma de foguetes diferenciados para alcançar esse ambiente, um traje altamente especializado, mais leve, com materiais. Tem um avanço tecnológico justamente da parte dos materiais, ou biomateriais, de forma mais resistente, mais eficiente, mais duradouro também. E o uso da parte do auxílio da robótica, né? Como vocês viram anteriormente, para auxiliar nas tarefas de maior precisão, de maior exigência. Uma delas é o robô de telepresença. Então, o robô de telepresença, ele tem um algoritmo que roda e faz com que nós tenhamos uma alta performance de diagnóstico dentro desses algoritmos que estão selecionados. Para além dos robôs de telepresença, que também são utilizados em áreas que têm difícil acesso ou contato com o médico naquele momento, mas que nos possibilitam um melhor acompanhamento do nosso doente, também temos os robôs que auxiliam nas exigências, nas tarefas que têm uma exigência física e cognitiva maior, ou seja, o transporte de cargas que necessitam se expor a um ambiente mais hostil, alto índice de radiação, por exemplo, quando se faz a marcha extraveicular. Quando nós estamos fazendo uma atividade fora da astronave, nós temos uma grande exposição à radiação. Então, essa tarefa pode ser substituída por robôs inteligentes que vão justamente fazer com maior precisão, maior agilidade, com maior resistência, otimizando o nosso tempo. E o que isso nos traz de informação? Então, assim, aplicando esse conhecimento aqui em Terra. Existem, com as viagens espaciais, ao longo dos anos, nós conseguimos perceber o impacto da necessidade de uma boa atividade física, de um bom treinamento, para tentar minimizar os efeitos desse ambiente no organismo. Para além de uma dieta, terapia adequada também a essas condições, para potencializar a nossa resposta quando exposto a uma situação de alto risco, e a situações de longo prazo de exposição à microgravidade. Então, podemos transpor isso para os nossos pacientes que estão internados em unidades de cuidados intensivos ou que têm alguma patologia crônica, como a osteoporose, osteopenia, que também vai fazendo com que o organismo dê uma resposta diferenciada. Atividade física, né, ela vem sendo estudada desde 1998, continua sendo explorada justamente com a correção do impacto de algumas doenças crônicas, como a diabetes, o efeito a nível fisiológico e sistêmico. Em 2002 e 2022 ele vem mais forte porque lança a mão também de outros tipos de práticas de atividade físicas conciliadoras no programa de treinamento. Não sei se você sabe, mas o astronauta ele tem um programa de treinamento físico ao longo de 1
hora, repetido 2 a 3 vezes ao dia, para tentar fazer a manutenção daquilo que ele tem em termos de resistência muscular, resistência, capacidade óssea, funcionamento cardiorrespiratório, também a parte cognitiva, para diminuir a fadiga e proporcionar um melhor bem-estar durante esse período que ele está exposto a um ambiente de microgravidade ou dentro da Estação Internacional. A mecânica desses exercícios ela é modificada porque tem uma resistência diferente, então nós temos que tentar fazer uma adaptação de todos os recursos tecnológicos e equipamentos para esse ambiente. Ele tem que ter uma estrutura leve, ele não pode mais ter o mesmo diâmetro nem tamanho, porque existe um condicionamento de espaço. E para que isso possa ser realizado e manter as mesmas condições, como se fossem similares de um programa de treinamento em terra, se faz necessário, então, o desenvolvimento tecnológico, um protocolo diferenciado, o uso de equipamentos e adornos que mimetizem tudo que se tem em termos de um círculo ergômetro, de uma esteira, de equipamentos de resistência na parte espacial. Esse programa de treinamento não faz com que evite a ação da microgravidade nos diferentes sistemas. Ele simplesmente minimiza esse impacto, ou seja, ele proporciona a manutenção daquilo que já se tem em termos de capacidade cardiorrespiratória, parte muscular, a parte óssea e dos demais sistemas. Ele vai fazendo com que se tenha uma maior resistência. E esse programa de treinamento ele pode ser iniciado pré, durante e pós-exposição. O mesmo que nós temos em terra. Então, quando nós temos um paciente que é indicado a uma cirurgia eletiva, ele vai ter uma pré-preparação, uma intervenção, principalmente de mobilidade, de um programa de exercício específico pré-voo, durante o voo e pós-voo, porque é o período de readaptação na condição que ele tinha anteriormente. Com o avanço tecnológico, nós conseguimos conciliar para tornar mais atrativo essa prática de exercício, ser mais interessante, causar mais bem-estar, ter maior aderência, o uso de óculos virtuais ou realidade virtual ou realidade imersiva ou metaverso. Então, o uso desses recursos faz com que nós tenhamos uma melhor adaptação desse indivíduo a prática de atividade física, e isso vai fazendo com que tenha assim, um ciclo de melhor condição, enfim, eu consigo ter uma maior empatia e aderência desses indivíduos a um programa de treinamento mais rigoroso. Não só o sistema musculoesquelético e cardiovascular, por uma questão de dinâmica, né, da ação da microgravidade, que fica diferenciado, o sistema vestibular também vai ficar alterado. E esse sistema vestibular, ou a resposta dele, se é muito importante. Motion sickness é uma das reações principais que ocorrem nos primeiros momentos de exposição ao ambiente de microgravidade. A própria desorientação espacial faz com que tenhamos algumas dificuldades de adaptação nessas primeiras horas de exposição. Para alguns vai ser um pouquinho mais longo, para outros vai ser mais agudo e depois o nosso próprio organismo começa a se adaptar. O que nos traz de informação é que esse programa pode ser utilizado para pilotos de alta performance, para tentar fazer com que a resposta seja mais ativa e que eles consigam perceber o que ocorre em termos dessa desorientação, também como o nosso paciente que tem uma vertigem ou que tem labirintite, como que ele pode ter, quais são as manobras que ele pode se lançar mão para minimizar esses efeitos e conseguir se adaptar melhor a essa condição. Aqui nós vamos ver um vídeo que fala sobre o hiperg, que também é uma condição que ocorre antes da viagem e pós-voo, ou seja, todos os astronautas ou todos os indivíduos que forem fazer a viagem espacial vão passar por esse período, que é o hiperg. E existem manobras que vão fazer com que tenham uma melhor adaptação no suporte para que não cheguem a um G-lock ou um blackout total e que possam recuperar com mais facilidade a essa condição.
On July 16, 1999, John Kennedy Jr. died when the plane he was piloting crashed into the Atlantic Ocean off Martha's Vineyard. Experts suspect Kennedy was a victim of what's called the graveyard spiral. It can happen to pilots, including very well-trained pilots, because in certain situations, the inner ear can cause disorientation. It can trick you into feeling motion that's different from reality. Specialists at Mayo Clinic in the Aerospace Medicine and Vestibular Research Laboratory are developing tools to help pilots and others who work in extreme environments stay safe. Body's unfortunately easily tricked. We've been designed to walk, not to fly. Dr. Jan Stepanek is director of the Aerospace Medicine Program at Mayo Clinic. Our lab primarily focuses on 3 areas, and that is acceleration, high altitudes, as well as spatial disorientation and prevention of problems with spatial disorientation. Stepanek's team uses this chair to stimulate what happens to the body when it spins in flight. It feels disorienting. If the light is out, I would have no reference as to where I am. So you could be very quickly disoriented. Disorientation in flight happens to even the best pilots. A slow spiral is one of the most common situations in which it happens, and unfortunately, it can result in a crash. You see, your vestibular system tells you where you are in space. When you continuously rotate in the dark, your body tricks you into thinking you're not rotating. Not good if you're at the controls of an airplane. This can happen to people who are extremely experienced, because the sensation is so very powerful. By learning what happens to the body as it spins in the dynamic chair, Dr. Stepanek develops ways to help pilots avoid deadly situations. He also uses a human centrifuge, like this replica, to study effects of G-forces on the body. So when a plane flies very quickly and pulls a turn, G-forces start to act on people, and what that means is the heart has to work harder to maintain blood flow to the brain. And if that doesn't happen, then people can black out, literally. His work enhances what's called the anti-G-force maneuver, which was developed at Mayo Clinic during World War II. The anti-G straining maneuver is a maneuver where you tense muscles in a sequence and you breathe in a certain fashion to maximize the blood pressure and maintain with that blood flow to the brain. Studying how motion affects the body to keep pilots and others safe in extreme environments. In addition to his research on G-forces and disorientation, Dr. Stepanek and Dr. Michael Savet are also working on ways to combat hypoxia, motion sickness, altitude sickness, and other issues that arise in extreme environments. For Medical Edge, I'm Vivian Williams. Então, como vocês viram, existe todo um conceito, né, do impacto do ambiente espacial, e isso faz com que, conforme vamos aprofundando os conhecimentos sobre esse ambiente, nós temos um conhecimento especializado na área da medicina espacial, que está relacionado aos impactos dos fatores humanos, como que nosso corpo vai responder a esse ambiente. Desenvolveremos sistemas e suportes adequados para a melhor tolerância desses fatores humanos, um conhecimento do próprio ambiente espacial. Começamos pela parte da exploração das condições, se existe uma toxicidade desse ambiente, se é realmente propício ao desenvolvimento de algumas patologias ou se ele reduz, e a parte aeroespacial, que é o ganho, né? Então, em termos do conhecimento da ciência espacial, transpomos para a parte do conhecimento aeroespacial. Hoje em dia nós temos em torno de 2 a 3 bilhões de voos comerciais continentais e transcontinentais. É uma são inúmeras pessoas que estão voando em diversas direções. Necessitamos ter uma melhor ação mais efetiva quando tem intercorrências internas e também prevenir algumas doenças de exposição a esse ambiente. Para isso, o aumento das pesquisas voltadas para essa área, a interação da parte da governança entre a academia, governo e a parte societal, fazendo com que nós tenhamos uma educação, uma literacia nessa área, né? Uma área de conhecimento diferenciada que se faz necessário, ou seja, aprofundarmos ainda mais qual é a relação desse ambiente com os diferentes mecanismos e a fisiologia para o futuro, né? Então, o que a gente espera do futuro? Já existe um projeto, entre muitos outros, esse é apenas um, de um robô que é totalmente acionado por
à distância para cirurgia no ambiente espacial, ou seja, é um robô que, se caso ocorra uma intercorrência no ambiente de microgravidade, ele consegue realizar com maior precisão todo o processo cirúrgico necessário. E essa tecnologia vai ser lançada já em 2024. Já foi toda parte protocolada de ensaio em ambientes de simulação, tá ok, agora passe para a parte do futuro, que é a simulação, que é realmente um momento real, que é a viagem espacial. O nome desse robô se chama Mira. Para concluirmos, então, se faz cada vez mais necessário, assim como esse congresso, conectar talentos e soluções globais de uma forma integrativa, né? Cultivar novas oportunidades de conhecimento, assim como está sendo ofertado pelo segundo CONACYMES, para que a gente possa discutir, aprender e dialogar um pouquinho mais sobre novas áreas e diferentes áreas de linhas de pesquisa, voltadas para o cuidado e a saúde humana, e principalmente inovar cientificamente e socialmente, ou seja, todo o processo de inovação e empreendedorismo que ele seja realmente aplicado para um conhecimento de campo, não só na ciência espacial, mas proporcionarmos condições e criarmos também ambientes para que, ao mesmo tempo de criar uma oportunidade de desenvolvimento científico-social, nós também possamos desenvolver nos envolvermos mais no desenvolvimento tecnológico voltado para cuidado da saúde e prevenção. Agradeço imensamente mais uma vez ao convite, espero que tenha despertado um pouquinho mais o interesse por vocês sobre o conhecimento dessas áreas, né, e vislumbrado também novas oportunidades de desenvolvimento de pesquisa. Muito obrigada e até breve. Excelente. Parabéns à doutora Michele pela excelente palestra e eu agradeço em nome de toda a comissão organizadora por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesse evento, né, pelo segundo ano consecutivo. Então, aos participantes do evento, continuem ligados porque logo em seguida nós teremos a nossa próxima palestra. A gente aguarda vocês. Tchau, tchau, até lá!